Boa noite, estamos hoje aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar, junto com os amigos do Henrique de Castro. Gostaria de pedir que vocês fossem me informando se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, porque assim a gente pode estar conversando com mais tranquilidade. O meu nome é Débora Saurim, sou frequentadora do Henrique de Castro, participo de algumas atividades e hoje aqui estou para dividir com vocês essa oportunidade de fazer o Evangelho no Lar. Pude acompanhar, vocês também estão acompanhando essa semana toda, em que tivemos vários companheiros fazendo o Evangelho no Lar. Foi muito legal ver o Emerson fazendo com os filhos dele. E aí a gente chama a atenção até para lembrar disso, que é possível a gente fazer com os nossos filhos. Mesmo que forem pequenos, a gente pode estar pegando uma história infantil, um livro mais leve, tipo o Pai Nosso, Jesus no Lar, e fazer uma atividade diferente, fazendo o Evangelho no Lar com eles. Assim eles vão buscando essa prática de ter esse momento de se reunir com a sua família e pensar no Espírito, pensar na nossa relação com Deus, fazer a nossa prece e assim levar isso para a vida toda. Conforme eles vão crescendo, nós vamos mudando as literaturas, vamos usando o Evangelho. Os amigos também que não são espíritas ou que ainda estão começando a conhecer, pode aproveitar com a gente aqui essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, ou então aprimorar esse exercício de fazer um momento na sua casa em que faça uma reunião, busque um livro, a Bíblia, o Evangelho, e faça e converse sobre isso. Converse sobre esses assuntos que agora com essa oportunidade do Covid-19, está nos dando essa oportunidade de pararmos e pensarmos um pouco. Já vejo aqui as pessoas se manifestando. Boa noite, Elza, Rose, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar aqui sobre um trecho do Evangelho, né? Eu vou ler para vocês do capítulo que o Emerson começou já, né? O Sedes Perfeitos, o capítulo 17. Ele pegou um outro item, eu vou pegar o item 4, os bons espíritas. Vou convidar vocês quem tiver o Evangelho, abrir, capítulo 17, Sedes Perfeitos, item 4, tá? E havendo oportunidade em outros momentos, ler outros trechos do Evangelho, porque ele sempre nos traz uma calma, sempre nos traz uma tranquilidade. Vamos lá? Antes disso, nós vamos fazer a nossa prece, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, buscar essa tranquilidade da noite, que nos traz às vezes um silêncio, nos traz a calma, para nos ligarmos aos nossos mentores espirituais, que trabalham em nome de Jesus, que junto de nós participa deste Evangelho em nosso lar, nos fortalecendo, nos reequilibrando as energias, para que possamos passar uma semana tranquila e muito produtiva. Assim, ligados a eles, ligado ao nosso Mestre Jesus, que nos encaminha a Deus, nós vamos nos fortalecendo e fazendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes, Pai, cair ante as tentações e livre-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Aí nós temos aqui o nosso capítulo para ler. Eu costumo falar, quando eu faço evangelho com meu marido, o seguinte, que a gente precisa ler e ver aquilo que bate com a nossa realidade, o que bate com aquilo que a gente está vivendo e como a gente se comporta mediante aquelas informações que o Evangelho traz. Então, quem quiser ir comentando como lida com isso, é assim o Evangelho no Lar, né? Cada um vai dando a sua opinião depois da leitura, tá bom? Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. O capítulo anterior fala do homem de bem. Então, para ter os resultados do homem de bem, precisa compreender o espiritismo e sentir o espiritismo, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão. Pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se o compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal sairiam da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque parte, de qualquer maneira material, da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor que aquilo que possuem. A crença dos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes de tendências. Apegam-se mais ao fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro.
os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado ao coração. E por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de vontade firme. Pensando nessas palavras, no nosso evangelho, quando vamos imaginando como que a gente pode colocar isso em prática, porque aqui diz, né, os bons espíritas são aqueles que faz a transformação, o verdadeiro é o que faz a transformação moral, mas a gente é medido pelos esforços que a gente faz. Então, quais são os esforços que nós estamos fazendo? Será que eles estão sendo suficientes para aquilo que a sociedade nos apresenta, né? A nossa vida aqui na Terra vai nos apresentando? Por exemplo, essa oportunidade que estamos aqui de fazer esse evangelho ao vivo, via internet, será que nós estaríamos prestando atenção nisso, ou prontos para fazer isso, se nós não tivéssemos nessa parada que foi feita? Então, qual é o esforço que eu tenho que fazer nesse momento para poder buscar a prática desse evangelho que é sugerido para a gente, que eu quero praticar? Porque eu posso, como comentou aqui, ter acesso às informações, mas ainda não está pronto para lidar com elas, ou achar que ainda não se aplicam para mim, só aplicam aos outros, né? Como foi falado no começo. Ou eu não compreendi, ou compreendi e falei, não, mas isso é para os outros. Então, quando eu penso nisso, eu lembro desse esforço que nós fazemos para compreender o outro, que ainda não entende que esse momento é um momento de pensar no coletivo e nisso fazer um esforço em ficar em casa, em privar algumas coisas que seriam para a gente muito importantes, mas talvez materiais, mediante a essa ação que a gente precisa fazer no coletivo. Aí eu convido vocês a pensar, né? Essa semana, como eu faço, ou tento fazer quando eu estou dentro eu faço o evangelho e depois fico pensando, isso daqui não estou fazendo não, isso aqui eu estou fazendo. Às vezes a gente até deixa aberto a semana toda dentro em cima da mesa, para a gente não esquecer do que a gente leu e poder através disso praticar, ou então estar atento se a gente está desenvolvendo, porque a gente ainda não é perfeito, ainda não somos os perfeitos espíritas, mas nós temos aí o evangelho para nos guiar, temos a doutrina espírita para ilustrar toda essa situação e nos fortalecer esse raciocínio, essa compreensão. Então que a gente possa fazer isso, né? A gente possa pensar essa semana aí nesse trecho do evangelho, buscar, às vezes, fazer o nosso momento de evangelho em nosso lar. A gente sabe que às vezes você está a família está mais próxima e dá os conflitos, e às vezes no início convida para o evangelho, mas nem todo mundo quer participar. Mas aí inicia convidando as pessoas para ouvir, junto aqui com a gente, do Henrique de Castro, e depois escolher um dia para vocês fazerem também, né? Para que a gente possa passar com harmonia, possa passar com tranquilidade. Aqui tem uma indicação, uma informação que me deram, eu não sei quem foi, né, mas falou pelo Henrique de Castro aqui, que fala assim: o fato de não conseguirmos ainda oferecer tudo o que temos de melhor na direção do bem, significa que não somos espíritas? Não. Eu acho que a gente é um espírita em desenvolvimento,
em transformação. Quando eu falo verdadeiro espírito, é que ele já se transformou. Ele já está elevado, né? A gente é aquele, eu vou dar um exemplo bem prático, né? É aquele que quando vai lá, que vê aí as pessoas alteradas nesses momentos aí de aflição, faz a prece, fica sereno, não se deixa envolver. A gente ainda deixa, a gente se envolve com essas situações. Mas eu acho que o importante... obrigada, Ismael. O importante é esse esforço, né? De estar toda semana buscando aprender um pouco mais, buscando fazer um pouquinho melhor. Como eu sempre falo, que é uma fala do Allan Kardec, a evolução se mede por milímetros. Se é por milímetros, um pouquinho, 1 milímetro que a gente tenha por dia, por semana, um esforço que a gente faça para ser melhor, para esses dias em casa poderem ser menos tensos, menos estressantes, vai ser positivo. Uma hora com uma atividade física, uma hora com uma atividade de brincadeira. Nós temos muita criatividade para isso. Então, agradecidos por essa oportunidade, eu vou convidar agora vocês, quem colocou a sua água aí para as vibrações, convidá-los para as vibrações finais, tá? Que a gente possa abrir o nosso coração, ter um momento de doação e lembrar que esse evangelho que a gente faz toda semana, nós estamos ficando em casa para cuidarmos do físico, para protegermos o nosso irmão que tem mais, o nosso irmão idoso que tem mais facilidade de ter de pegar esse tipo de vírus, mas a gente tem que cuidar do espírito também, né? Dessa parte espiritual. Então lembrar disso também, tá? Acredito que seja Ismael, ele colocou assim: o orgulho e o egoísmo são um entrave ao nosso melhoramento. Como a doutrina pode contribuir no melhoramento? Ela nos consola, ela nos traz argumentos que completam a nossa mente, o nosso raciocínio, nos leva a compreender o Evangelho de Jesus. Né? É uma forma que eu vejo quando me trazem esse tipo de pergunta. Mas cada um vai trazer a sua forma de compreender a doutrina espírita mediante a sua realidade. Né? A gente acaba tirando conclusões baseadas nas realidades que conhecemos, que presenciamos de outras pessoas e a nossa vivência também. Tá? Uma pergunta. Essa daqui eu já fiz. Qual mais? Tem uma outra. Orgulho e egoísmo. Esse aí eu fiz. Orgulho que se ele contribui para o melhoramento. Eu acredito que sim. Né? Mas a gente, esse limite, esse exercício, ele é diário. Aos poucos nós vamos conseguir melhorar isso, fazendo um esforço por dia, aproveitando essas oportunidades que vão nos dando. Tá? Então convido vocês a fechar os olhos, a trazer toda essa energia de paz, de equilíbrio, de harmonia, que os nossos mentores venham renovar em nossos lares, nos preparando para esta semana, venham envolver a cada um que convive conosco, principalmente aquele que temos mais dificuldade em lidar, envolvendo o seu coração, sua mente, em vibrações doces, de calma e equilíbrio. Que possamos também direcionar essas vibrações ao nosso planeta, que passa por este momento de desafio, de transformação, para que nós possamos colaborar, para que a transformação seja efetiva, seja para o bem. Vibremos com muito amor e carinho por todos aqueles que nos serviços essenciais se colocam positivos, se colocam, apesar da aflição, firmes no trabalho, no bem. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus
possam recair sobre eles, sobre todos aqueles que no momento se mantêm doentes, mas que possa ser passageiro e nós possamos nos fortalecer dia a dia. Assim, vamos encerrando este Evangelho no lar, com a prece da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Todos bem? Agradeço a presença de todos. Espero que possam estar aqui amanhã, que tem Evangelho no Lar novamente às 8 horas. E no domingo, às 9 horas, que nós teremos uma palestra, que é em substituição da palestra pública, né? Ela vai acontecer aqui na nossa, também no nosso site, no nosso Facebook, que vai ser sobre o despertar do espírito, que vai ser a Elaine que vai fazer. Espero não ter, né? Se eu não me engano, é esse o título que foi me passado aqui o tema direitinho, tá bom? Então, o nosso próximo encontro é amanhã e que todos possam ficar bem, tenham uma noite muito boa. Muito obrigada.